essa cultura que chegou aqui da Europa, quem deu outro formato, outra forma de ser, de viver e usar, foram os povos indígenas e os africanos. Então é isso que ela tenta demonstrar. Ela segue todo esse calendário de festas que no período colonial seguiam um calendário católico, né? E ali, a partir daqueles ritos, daquelas celebrações, daqueles momentos, os africanos conseguiram, e os seus descendentes conseguiram marcar a cultura brasileira, né? Não só no carnaval, a Lélia vai passar por outras festas e festas que hoje, quando a gente olha, já são um pouco esquecidas nas grandes cidades, mas que elas continuam muito atuais, né? Então, e além do mais, o livro tem essa importância também de nos falar dessas festas, né? Sobre as quais a gente pouco conhece, justamente porque já nas grandes cidades já perdemos essa tradição, né? Tem aqui, ó, Carnaval, Quaresma, Festa Junina, Bumba Meu Boi, Cavalhadas, né? Festas Congada, Maracatu, Afoxés, festas de igreja, festas natalinas, como os reisados, fandangos, folias de rei, coisa maravilhosa. Então, todas essas festas têm uma origem na tradição europeia, trazida pelo colonizador, mas o resultado delas aqui no Brasil já é com a interferência da cultura dos escravizados, é isso? Isso. E aí é importante entender que essa dinâmica ela é feita baseada, não é uma forma, acho que isso é muito importante. A Lélia não está negando o conflito nem a violência que gerou essas formas, essas possibilidades culturais, não é uma forma de romantizar, como eu mencionei, mas entender as possibilidades de brecha, de acomodação. Né? E essa é uma marca rica da nossa cultura brasileira. E na edição original do livro, que foi é bom contar essa história, esse foi o único livro que a Lélia assinou como em vida ela só publicou 2 livros, né? O Lugar de Negro, com coautoria, com Carlos Rosenbach, e esse livro, Festas Populares no Brasil, que saiu primeiro em 87, mas ele foi distribuído como presente de final de ano para uma empresa. Então as pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer o livro. O livro é praticamente inédito, porque depois ele só é encontrado em biblioteca. As fotografias, ele era acompanhado de fotografias, o que a gente sabe pela pesquisa, a gente sabe que ela foi convidada, os textos foram comissionados a ela, e teve uma pesquisa das imagens. Aí nessa reedição, eles aproveitaram, né, a reedição do livro trouxe 2 fotógrafos, né, um fotógrafo e uma fotógrafa que estava na edição original, que é o Walter Firmo, o grande Walter Firmo, um fotógrafo incrível, com uma produção muito importante sobre a cultura brasileira, e a Maureen, uma fotógrafa estrangeira que vive no Brasil há muitos anos, que se dedicou aqui ao Brasil. E aí, nessa reedição, a Boitempo incluía, além do Walter Firmo e da Maureen, o Januário Garcia, que é a capa, a fotografia da capa, que foi um militante do movimento negro e um fotógrafo importantíssimo, que a gente que todo mundo conhece o trabalho do Januário, por exemplo, ele fez a capa dos discos mais importantes do Caetano, do Chico Buarque, do Raul Seixas, teve esse trabalho importante fazendo capa de disco nos anos 70 e 80, mas também documentou o movimento negro e documentou as experiências africanas e afrodescendentes no mundo. Né? Ele foi desde as Américas até Israel fotografar as comunidades negras lá. E o Januário era muito, muito amigo da Lélia, antes do movimento negro. Ele não está no livro, na primeira edição. Então, nessa segunda edição, tem um destaque para o trabalho dele. Inclusive, o retrato que a gente tem aí é um retrato inédito da Lélia. Como eles se conheceram há muitos anos, o Janu se dedicou aquela coisa, né, chamavam de compadre e comadre, de fotografar a Lélia em alguns momentos mais pessoais e outras imagens públicas. E aí tem essas fotografias dele e outras fotografias. Que tem a Lélia com a mãe, isso? A mãe Hilda e um retrato aí da Lélia. Essa foto é muito interessante que você está exibindo aí para os nossos ouvintes. É a foto da Lélia com a mãe Hilda. Mãe Hilda é a matriarca responsável é a mãe do vovô que fundou o Bloco Ileaie, em Salvador, na década de 70. E a mãe Hilda foi a mentora, a matriarca do Ileaie. E essa foto é muito importante porque ela é uma síntese de duas facetas, ou duas formas de atuar do movimento negro. Um no campo político, mais, entre aspas, estrito sensu, que seria a ação da Lélia, e outro a compreensão de que o político também é um campo de disputa e que no político aqui no artístico, no cultural também se faz política, que é o caso da Mãe Hilda, que é a experiência do Ileaie. E as duas estão na Serra da Barriga, onde existiu
é o Quilombo dos Palmares. Num dos momentos que o movimento negro lá vai para buscar o reconhecimento daquele lugar como uma área, como patrimônio